Este vídeo é para você que já teve problemas com o ITBI ou que não deseja ter problemas na sua compra do seu imóvel junto à prefeitura. Então preste atenção. Identificamos algumas ilegalidades praticadas pela prefeitura, como por exemplo, cobrança na integralização de imóveis ao capital social de empresa, recálculo abusivo do valor para jogar o valor do ITBI mais para cima, cobrança antes da lavratura da escritura ou do registro de imóveis. Se você se identifica com algum destes problemas, então este vídeo é para você. Antes disso, eu vou abrir aqui a minha tela para vocês. Quando compramos um imóvel, nós temos uma sensação de alegria e otimismo, mas que geralmente acaba acontecendo um ofuscamento pela realidade fiscal do ITBI. Nós identificamos alguns abusos, como por exemplo, interpretações equivocadas e agressivas das jurisprudências, cobrança do ITBI em situações de imunidade constitucional, reavaliação de imóveis para valores acima do valor de mercado ou do valor declarado, para com isso aumentar o valor do imposto a ser pago, exigência do pagamento do imposto de forma antecipada à lavratura da escritura ao registro de imóveis. E o objetivo dessas ações no município é o aumento da arrecadação em detrimento do contribuinte. Quando ingressamos na justiça para recorrer destes abusos, eles argumentam que uma decisão favorável ao contribuinte significará perda de arrecadação para impedir o julgamento favorável. Só que eles não citam que a cobrança foi institucionalizada de forma ilegal, ou seja, dois pesos e duas medidas. O propósito deste vídeo é desvendar o ITBI com base nas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e oferecer um caminho claro e estratégico para proteger o seu patrimônio. Antes disso, vamos entender um pouco o que é o ITBI. O ITBI é um imposto municipal previsto na Constituição no seu artigo 156, inciso 2º. A incidência desse tributo incide na transmissão inter vivos a título oneroso, ou seja, não pode ser em virtude de espólio e nem de doação. Essas duas situações são objeto de outro imposto, que é o imposto da doação ou herança, chamado também ITCMD. O fato gerador é o momento em que o imposto se torna devido, é quando a propriedade é transferida. A sua base de cálculo é o valor sobre o qual o imposto é aplicado. Tradicionalmente, é um valor venal dos bens transmitidos. Por exemplo, na legislação do Rio de Janeiro, o valor venal dos bens, além de ser o valor venal dos bens transmitidos, ele tem que ser no momento da transmissão. O problema com a base de cálculo ocorre quando há manipulação da interpretação para aumentar a arrecadação. Outra questão que também precisa ser analisado é a alíquota do imposto, ou seja, aquele percentual que é aplicado ao valor da base de cálculo para saber quanto vai ser o imposto. Essa primeira parte tratará da questão da imunidade do ITBI quando é integralizado no capital social de uma empresa. O que é imunidade tributária? Imunidade tributária são situações em que o ITBI não deve incidir e que estão previstas na Constituição. É um escudo constitucional que limita o poder de tributar. E quais são as diferenças entre a não incidência, a imunidade e a isenção? A não incidência é quando um fato jurídico ele não é previsto na lei como capaz de originar uma obrigação tributária, ou então ele é expresso na lei como de forma bem específica e sobre aquele fato não pode incidir o tributo. A imunidade é quando essa não incidência ela é prevista na Constituição. Ou seja, vamos resumir. A incidência tributária ela é prevista na legislação dos entes públicos, tanto na União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Quando essa imunidade ela é prevista na Constituição, ela recebe o nome de imunidade tributária. E qual é a diferença da isenção? Enquanto na não incidência o tributo não pode ser instituído nem cobrado, na isenção ele já é criado, só que por uma opção do legislador ele não é cobrado. Bom, como por exemplo os pracinhas. Se ainda existir algum pracinha que participou da Segunda Guerra Mundial, o seu IPTU ele é isento. O pracinha não terá que pagar esse IPTU. Agora nós vamos tratar de um fato muito interessante na Constituição, que ele estabelece que o ITBI ele não incide na integralização de bens imóveis ao capital social de uma empresa. Ou seja, essa imunidade, com relação à integralização, é uma imunidade incondicional.
E ela também, a Constituição também diz que não incidirá nos casos de fusão, cisão, incorporação ou extinção, salvo se nestes 4 casos houver a preponderância de transações imobiliárias, como compra, venda, locação ou arrendamento. Outro fator é que os municípios cobram ITBI na integralização de imóveis em holdings familiares. Este é um ponto relevante para um planejamento patrimonial e para as holdings. Os municípios erroneamente condicionam a imunidade à atividade preponderante, enquanto que na integralização a imunidade era incondicional. Mas houve uma mudança fundamental na Constituição atual. Porque na atual Constituição, essa imunidade ela se aplica de forma incondicionada na integralização do capital dos imóveis ao capital social da empresa. Já na Constituição de 67, sob a égide da Emenda Constitucional 1865, foi criada uma legislação específica, o Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, que previa que a integralização de bens imóveis ao capital social, seja qual fosse a modalidade, deveria ser sujeitar à análise da preponderância das transações imobiliárias. Na atual Constituição, essa ressalva de atividade preponderante ela só se aplica aos casos de fusão, cisão, incorporação e extinção. Ela não se aplica à questão da integralização dos bens imóveis. Ou seja, nessa primeira parte, ela é imune. A imunidade é incondicionada. E aí, como é que ficam a questão das forças, das palavras dos tribunais, Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que desvendam a questão do ITBI? Onde a jurisprudência é utilizada como arcabouço jurídico contra os abusos. No Supremo Tribunal Federal, tem a questão do tema 796, que foi o grande, considerado assim, o grande game changer, ou seja, o que mudou os ares. E qual foi essa mudança? A tese principal é que a imunidade não alcança o valor de que exceder o capital social integralizado, ou seja, que seja colocado a título de reserva de capital. O exemplo que fundamentou essa decisão foi um caso vindo lá de Santa Catarina, onde os sócios tinham declarado no seu imposto de renda R$804 mil em imóveis. Só que eles, ao invés de integralizarem todo o valor no capital social, eles integralizaram R$24 mil no capital social e botaram 780 mil a título de reserva de capital. Então, sobre os 24 mil reais que foram colocados no capital social, houve a imunidade, mas sobre aquela parte que ultrapassou o valor lançado a título de capital social, ou seja, aqueles 780 mil que foram colocados como reserva de capital, sobre esses 780 mil incide o imposto do ITBI. Então, assim, se todo o valor existente na declaração de imposto de renda for alocado no capital social da empresa, sobre esse valor existe a imunidade incondicionada. Só que tem uma questão importante, porque os municípios distorcem essa decisão do Supremo, alegando que podem cobrar a diferença do ITBI entre o valor de aquisição que é declarado no imposto de renda e o valor que eles atribuem de forma arbitrária como valor de mercado, um valor venal. Só que o STF ele não autorizou isso em nenhum momento do acórdão que foi publicado. Ele autorizou a tributação sobre o valor que excedesse o valor do capital social e fosse colocado como reserva de capital. E a tese secundária, reforçada, é que a imunidade para a integralização do capital social ela é incondicionada, não depende da atividade preponderante nenhuma de transações imobiliárias, desde que todo o valor seja alocado como capital social. Aí nós partimos para a segunda parte do vídeo, que trata do momento do pagamento do ITBI. E esse foi o objeto do tema de repercussão geral 1124 do Supremo Tribunal Federal. Este, senhores, é um abuso muito comum. A exigência do pagamento do ITBI antes da transferência da propriedade, antes da redação da escritura de compra e venda, antes do registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis. E as prefeituras utilizam como fundamento algumas legislações, tipo o próprio Código Tributário Nacional, a Lei dos Cartórios, a Lei dos Registros Públicos, a Lei dos Requisitos para a Lavatura das Escrituras Públicas. Com base nisso, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, na sua Lei 1364 de 88, ela estabeleceu diversas regras e punições aos cartórios e aos tabeliães
e não cumprirem essas regras. Só que existem algumas questões fundamentais. Estas regras exigem dos cartórios que eles verifiquem se os impostos foram pagos, não podem violar duas regras básicas. Primeiro é a definição do fato gerador, que ela é prevista no artigo 35 do Código Tributário Nacional. E segundo, a definição de propriedade e a definição do momento da transferência de propriedade, que são estabelecidos no Código Civil, lá nos artigos 1227 e 1245, que definem que a propriedade só se transfere com o registro do título translativo, seja ele escritura de compra e venda ou qualquer outro título, lá no cartório de registro de imóveis. Em razão dessa celeuma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fato gerador do ITBI só ocorre com a efetiva transferência da propriedade no registro do cartório de títulos de registro de imóveis. Essa é uma exigência prévia, é indevida e ilegal. Então agora vamos também à questão das súmulas do Supremo Tribunal Federal que proíbem atuar com coerção. Além de estar sedimentado na jurisprudência da Corte, existem questões assim da proibição de coerção através das súmulas 70, 323 e 547 do Supremo. Eles dizem o seguinte, que as sanções políticas são vedadas. Em segundo lugar, que o Estado não pode usar o pagamento de tributos como meio coercitivo para impedir direitos, por exemplo, o registro de imóvel. E terceiro, que os municípios devem notificar via processo administrativo após o registro e não condicionar esse registro ao pagamento prévio. A terceira parte do vídeo, ela tratará do valor declarado do imóvel para fins de cobrança do ITBI. E aí, nós analisaremos o tema repetitivo 1113 do Superior Tribunal de Justiça, que diz qual é a base de cálculo. Segundo essa tese, esse tema repetitivo, 3 teses fundamentais foram extraídas dessa decisão. Primeiro, que a base de cálculo é o valor de mercado, não vinculado ao IPTU nem piso de tributação. Segundo lugar, que o valor declarado pelo contribuinte, ele goza de presunção legal de valor de mercado, somente podendo ser afastado pela Prefeitura via um processo administrativo tributário regular, nos moldes do artigo 148 do Código Tributário Nacional. E o terceiro, que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com um valor de referência unilateral, um valor venal de TBI diferente do valor venal do IPTU. Qual é o impacto disso? O impacto é que valoriza a declaração do contribuinte e exige um processo transparente do município, do fisco. Não pode o contribuinte ficar sujeito a seu bel prazer. E aí, quais são as estratégias que podemos adotar para essa questão? Em primeiro lugar, qual é a estratégia para a imunidade incondicionada? Nós devemos documentar tudo. Documentação da empresa atra contrato social, deve refletir a integralização total ao capital social, sem a utilização de reserva de capital. Utilizar o valor de aquisição de imóvel declarado na declaração de imposto de renda, conforme previsão no artigo 23 da Lei 9.249 de 95. E para essa cobrança, reavaliação abusiva, não aceitar reavaliações unilaterais, exigir um processo administrativo formal. O município deve justificar com a metodologia adequada e permitir a defesa. E com relação ao pagamento antecipado, lembrar que o ITBI só é devido apenas no registro do imóvel. Qualquer exigência anterior é ilegal e contestável judicialmente, através do tema 1124, tema de repercussão 1124 do Supremo Tribunal e súmulas de coerção. Então, assim, para fins de conclusão do nosso vídeo, nós temos algumas questões de empoderamento e ação. Vamos recapitular aqui os principais pontos do nosso vídeo. O ITBI, em primeiro lugar, é um imposto legítimo, mas não pode ser uma ferramenta de abuso fiscal. A imunidade ela é incondicionada para a integralização, não se sujeitando à preponderância de análise de transações imobiliárias, somente nos casos de fusão, cisão, incorporação e extinção. Em terceiro lugar, que o valor declarado pelo contribuinte
ele tem presunção de veracidade, só podendo ser afastada pelo município se ele efetivamente instaurar um processo administrativo tributário. E por último, que a cobrança só deve ocorrer no momento do registro. Essa ilegalidade de abusos, ela exige uma reavaliação unilateral ou exigência do pagamento, elas são ilegais. Isso tem forte respaldo nas decisões do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Então, senhores, se tiverem problema, recorram. Proteger o patrimônio é um direito fundamental. Conhecimento das nuances legais é a maior arma que nós temos. E busque orientação especializada.